E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é a Indy de novo sejam bem-vindos ao canal Mundo Novel. Hoje eu tô aqui com uma proposta diferente, tá? Eu encontrei, na verdade, na internet, num grupo do Facebook que eu participo, uma pessoa que começou a escrever uma web novel e pediu a opinião das pessoas sobre enfim, como que as pessoas iriam reagir aos primeiros parágrafos da história dele, tá? Então, agradeço muito ao Matheus que me deixou fazer uma análise detalhada do que está rolando ali nos primeiros parágrafos da história dele. E, bom, Matheus, esse vídeo é para você, espero que você goste. E, primeiramente, a primeira coisa que eu quero falar é que, para todo mundo, não só para o Matheus, que vai começar a escrever, o primeiro passo é começar a escrever, tá? Mesmo que não esteja perfeito, mesmo que você saiba que você vai ter que melhorar depois, continue escrevendo, não desista, sabe por quê? Porque se você parar de escrever, você vai ser só mais um que não terminou, que não escreveu. E um dia você vai olhar uma história e vai ver ali uma história que te lembra a sua e você vai pensar, poxa, podia ser a minha, mas você não fez. E a outra pessoa fez, escreveu. Então não seja a pessoa que desiste, seja a pessoa que continua, tá? Bom, eu sou a Indy, eu já escrevi algumas histórias publicadas na Web Novel, publicada em outras plataformas também. Atualmente eu estou escrevendo como freelancer. Eu faço também, já fiz análises de desenvolvimento de narrativas, tá? Profissionalmente. E é por isso que eu me candidatei, me ofereci para fazer essa pequena análise que vai ser curtinha, tá? Mas eu espero que seja útil para o Matheus. Além disso, pessoal, tem o seguinte, toda pessoa que vai fazer uma análise assim, ela tem a sua análise de pensar assim, poxa, como eu posso ajudar essa pessoa? E às vezes a pessoa ela não está preparada para que alguém fale os pontos que não estão tão bons, né? Que tem a melhorar. Eu já fui assim, eu já tive momentos em que eu pedi a opinião das pessoas e as pessoas me disseram que não estava perfeito e eu não gostei. Eu não gostei. Eu me senti mal porque eu achava que aquela história fazia parte de mim. Então, era difícil quando as pessoas apontavam que ela não estava perfeita, para eu aceitar que ela não estava perfeita e que ela podia melhorar, tá? Então, eu gostaria que vocês todos vissem, e o Matheus também visse isso, como uma tentativa de ajudar, tá? Ele não é obrigado a fazer nada do que eu vou falar aqui, do que eu vou sugerir, porém é uma análise com o intuito de ajudar, tá? E o principal, gente, é que assim, qualquer pessoa que vai analisar e que vai dar a sua crítica, por assim dizer, ela deveria, né, tá tentando ajudar, apontar pontos em que pode melhorar. Nem sempre é assim. Tem gente que vai criticar só por criticar e não vai dar uma opinião assim, tipo, olha, aqui poderia ser melhor, esse ponto aqui poderia melhorar. Tem gente que vai criticar por criticar, só por ser mesquinho. Então, essas críticas são as críticas que você não deve ouvir, tá? Bom, mas sem mais delongas, vamos lá olhar o que está rolando nos parágrafos que o Matheus falou aqui. Hoje eu estou um pouco sem fôlego, mas vamos lá. A história que o Matheus mandou é uma história que me parece uma história de fantasia, né? Uma história de fantasia talvez medieval, não sei ainda, tá? Porque foram poucos parágrafos realmente. Então, a história começava numa floresta. Vamos lá ver exatamente o que ele escreveu para vocês. Então, ele escreveu o seguinte: opa. Sonolento, dormindo ao relento, rodeado por árvores e pequenos animais. Um garoto estava em sincronia com a natureza. Não,
seu corpo era como a cor própria. Uma paisagem maravilhosa, montanhas, uma vegetação abundante, animaizinhos raros e fofos. Algo se aproximava em grande velocidade. Uma perseguição? O som de uma enorme explosão ecoa pela floresta. Seus cavalos eram rápidos, sem escolta, cocheiro morto, e sua única proteção estava no estado crítico. Braço esquerdo danificado, hemorragia interna, traumatismo craniano. Seu corpo ainda possuía resquícios de flechas e a perda massiva de sangue não melhorava muito, mas nem tudo é tão ruim assim. Isso ao menos impedia o alastramento do veneno. O que o Matheus mandou para mim, né? Na verdade ele postou no Facebook pedindo a opinião das pessoas. E aí eu senti, assim, quando ele escreveu isso, eu li, eu tive algumas imagens que vieram na minha mente, né? Claro, a floresta, né? Que eu vi na minha mente, os animais da floresta, eu não sei, da floresta, eu não sei que tipo de animais, porque ele não falou, né? E o rapaz deitado lá na floresta, uno com a floresta. Isso ele conseguiu passar para mim, né? Aquela união com a natureza e tal. De repente, uma explosão na floresta. E alguma perseguição estava acontecendo. Eu não sei o que estava acontecendo aqui, que foi uma parte que ficou um pouco confusa, mas eu entendi que tinha alguém que estava machucado, tá? Uma pessoa estava machucada. Depois, o Matheus falou, num outro comentário, para me localizar um pouco, que era uma maga que estava chegando, essa pessoa estava chegando, algo assim, tá? Então, gente, agora a minha análise, vou deixar aqui um pouquinho, segue por aqui, tá? Vamos lá. Só um pequeno excerto, né, que o Matheus mandou. Os pontos altos que eu vi, assim, naqueles poucos parágrafos que o Matheus enviou, foi, assim, um instinto de narrador muito forte, tá? Assim, ele sabe quando a pessoa tem a manha? Tem a manha, a melhorar tem, porém, ele tem uma história para contar, ele domina essa história, ele vê na mente dele essa história, e ele começa a passar para a gente com pequenas frases que vão dando o clima, né? Então assim, eu vejo que ele, nitidamente dá para ver que é uma pessoa criativa, porque ele vê na mente dele, ele domina, ele sabe o que ele está vendo. E ele começou a contar pra gente. Outra coisa que eu gostei muito é porque ele foi de cara numa técnica de narrativa, que é uma técnica de narrativa que a gente pode dizer que é uma técnica avançada de narrativa. A maioria das pessoas que escrevem novels, que se arriscam a começar a escrever novels, principalmente a primeira novel, né, são pessoas, naturalmente, são pessoas amadoras, e elas costumam começar a história bem linearmente do começo. Ela começa a falar, era uma vez uma pessoa que vivia assim, que estava, que tinha uma vida assim, que tinha uma vida assado, que aconteceu isso com ele, que a mãe dele isso, que o pai dele aquilo, ele ia para a escola, ou ele trabalhava no campo, papapá. Aquela coisa assim, aquela narrativa do começo, né? E o em media res, que em latim, significa no meio do chão, no meio da ação. E o Matheus fez isso muito bem, porque ele te coloca já de cara no meio da treta. Você ainda não sabe o que está rolando, mas você começa a ter pistas, você sabe que você descobrir rapidamente o que está rolando. E ele te joga no meio do fervo, tipo, joga no meio da batalha. E isso é uma técnica, assim, considerada mais avançada. Então, aí, por isso que eu digo que ele tem um instinto de narrador, porque ele já jogou a galera já de cara no meio da história, assim, e ele vai te apresentar conforme ele vai desenvolvendo a ação que está acontecendo, tá? Isso é muito legal, muito avançado.
Eu achei uma ótima escolha, porque ele, além de tudo, tem um senso cinematográfico muito bom. Ele vê, como eu falei, ele vê as imagens na mente dele e ele vai te mostrando cena a cena, tá? Pelas escolhas de imagens que ele pintou ali na tela pra gente, né? E outra coisa que ele traz também nesses primeiros parágrafos da história dele é aquela rápida introdução do problema. Como eu estava falando antes, né? A maioria das pessoas começa a contar toda uma história que não é ruim, não é ruim, mas às vezes pode demorar um pouco para você chegar no problema, né? No problema a ser resolvido. Porque toda história, ou a maioria das histórias, boas histórias, na verdade ela segue um padrão. Ela vai do ponto A ao ponto B, que é a jornada do herói. Ela começa apresentando uma pessoa, um ser que seja, e esse ser vai evoluir até chegar no final como uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Tá? Ele vai passar por uma jornada no qual ele vai aprender muitas coisas, vai encontrar muitas pessoas, vai passar por dificuldades, vai ter alegrias, vai ter tristezas, vai normalmente ter aventuras e quando finaliza a história ele é uma pessoa diferente. Normalmente as histórias são assim. Porém, muitas vezes, para você começar a chegar até o ponto em que vamos chamar de herói, que o herói é apresentado até o ponto em que ele encontra a sua primeira dificuldade que faz ele sair da vidinha dele, às vezes demora tempo, às vezes não é nem no primeiro capítulo, tá? Então ele já jogou o problema no primeiro capítulo e isso, assim, em termos de web novel principalmente, que foca no público, que é um público que tem essa necessidade de ação, isso é bem importante, ele acertou muito, tá? Outra coisa é que ele conseguiu, com poucas palavras, mesmo que depois a gente vai ver que tem alguns probleminhas a se resolver, ele conseguiu passar o perigo, ele conseguiu dar uma sensação de urgência, tá? E isso também é bem legal, com pouquíssimas palavras. Outra coisa também que eu gostei que, né, de repente a gente nem deveria elogiar, deveria cobrar das pessoas, é uma ortografia ótima, tá? E um vocabulário também grande, dá pra ver que ele lê bastante, dá pra ver que isso é bem importante, porque para escrever você tem que saber ler. E então o vocabulário dele é muito bom, tem uma coisinha ali que dá para melhorar, mas assim, eu gostei muito porque inclusive o vocabulário dele, sendo extenso, não é aborrecido, não é aquela coisa chata de ler, tá? É bem acessível. E agora, né, vamos olhar aqui o que pode ser melhorado. E quando a gente vai ver o que tem que ser melhorado, poderia ser melhorado se o Matheus quiser ser um escritor profissional, tá? A gente vai fazendo uma análise daí no texto, tá? Mas o que eu localizei? Um cuidado com frases soltas e desconectadas do resto, tá? Que elas não estão seguindo uma sequência lógica. Cuidado também para evitar a confusão de quem está fazendo o que, quando, tá? Que ocorreu ali, que eu fiquei, tá, mas tudo bem, é um excerto, mas eu deveria identificar, porque o teu leitor pode ficar confuso. E no mundo onde hoje, né, nas web novels principalmente, você simplesmente pode abandonar na primeira página, você não comprou ainda, cara, vale muito a pena você fazer o seu primeiro capítulo perfeito para manter o teu leitor contigo, tá? Fazer ele querer mais, não fazer ele, ah, peraí, o que tá rolando? Não entendi. Ah, vou largar. Não entendi, não entendi. Vou largar. Não pode, tá? Isso daqui é essencial. Teu primeiro capítulo tem que ser perfeito. Outra coisa ali que é facinho de resolver, facinho, facinho. Cuidado com o tempo verbal. Você não pode mudar o tempo verbal. Se você está seguindo ali no... que é o mais comum em narrativas, principalmente web novel, você manter ali no passado, né?
e manter o narrador como o narrador que está vendo uma história do passado. A maioria das narrativas que a gente conhece é assim. Algo aconteceu e eu vou contar. Você, às vezes, faz o narrador ir para o presente. E isso não pode. O protagonista, os personagens, eles podem falar no presente, eu estou fazendo tal coisa. Mas o narrador, se ele começou a fazer a história, que é o mais comum e o mais indicado, principalmente, para web novels, é contar no passado, então você não pode dizer, estava um dia lindo, hoje vai chover, tá? Não pode mudar, tem que manter uma coerência no seu tempo verbal. Por quê? Porque quando a pessoa está lendo, às vezes ela lê rápido e ela percebe com o fundo da mente que tem algo errado na tua narrativa. Às vezes ela não sabe dizer que é o tempo verbal, mas isso começa a se acumular e começa a tirar a concentração dela da história, das imagens, para um problema ali que está rolando na narrativa, que é um probleminha na tua escrita. E isso começa a tirar a concentração, começa a desviar o foco, e aí a pessoa para de ler, para de entender o que está rolando, e para de prestar atenção, e isso não é legal. Ela tem que prestar atenção na história e não no tempo verbal. E ali também teve o que eu falei ali, uma pequena escolha de palavra, ou duas talvez, que rolou ali no texto, que poderiam ser melhor escolhidas, tá? Uma delas eu já vou falar agora, né? Dá uma olhadinha na diferença entre sincronia e sintonia, tá? Que isso faz diferença, tá? Bom, a frase inicial, vamos lá. A frase inicial foi: sonolento, dormindo ao relento, rodeado por árvores e pequenos animais. Eu consigo ver o que está rolando, tá? Um garoto estava em sincronia com a natureza. Como eu disse, né? Dá uma olhadinha na diferença entre sincronia e sintonia. Não, seu corpo era como a própria. Aparentemente, não tem nada de errado com a tua frase, tá? Com a tua frase inicial. Só que, primeira coisa, a frase inicial de uma história, principalmente de web novel, ela tem que ser o mais impactante possível, tá? E a sua frase aqui, inicial, os seus 2 parágrafos, né, que você colocou aqui, eles são passivos. O que eu estou dizendo? Ah, claro que é passivo, porque afinal de contas ele está dormindo. Não, não é isso, tá? O que acontece é que você colocou a frase na forma passiva, né? Porque as coisas estavam assim, acontecendo com o garoto e não o garoto era o agente da ação. E isso faz diferença, porque torna a narrativa um pouco paradinha, né? Paradinha. Ah, mas ele estava dormindo. Não, não é isso ainda, tá? O problema não é ele dormir, mas o dormir, as coisas não podem acontecer com ele, e sim ele agir nisso. Eu vou mostrar depois o que é. O que acontece? É muito importante a gente evitar ao máximo frases em que as coisas acontecem com o personagem e procurar fazer com que o personagem faça as coisas, tá? É sempre assim? Tem que ser sempre assim? Não, algumas vezes é impossível, as coisas vão acontecer com o personagem. Porém, evitar assim os verbos estava, era, relativos ao personagem é importante. Se você conseguir fazer o personagem agir, e eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Então, assim, ó, problema do passivo, vamos chamar assim, né? Bom, então assim, era, estava, tinha sido, tinha acontecido. É bom evitar, e você poderia colocar de outra maneira. Outra coisa que rolou ali foi uma frase solta, né, que foi a frase seguida: uma paisagem maravilhosa, montanhas, uma vegetação abundante e animaizinhos raros e fofos. Não tem nada de errado com a frase, a princípio,
tá? Porém, ela tá jogada ali no meio e ela não se conecta com o que está rolando anteriormente. Tem maneiras de você tornar isso mais integrado para criar uma imagem ainda mais complexa e mais visível para o seu leitor, tá? Então, aqui um exemplo, tá? A primeira coisa que eu aconselho é que você comece a colocar uma frase inicial que instigue o leitor a querer saber mais sobre o seu personagem, tá? Então, você tem que deixar o seu leitor querendo saber o que está rolando, quem é ele, por que que ele faz as coisas assim. A primeira coisa quando eu li a tua frase original foi assim, por que que ele está dormindo ao relento? Por quê? Só que nem todo leitor é assim mais experiente. Muitas vezes o teu leitor pode ser, pode ser que você seja a primeira leitura dele. E é importante que você faça com que ele fique com vontade de descobrir as coisas, tá? Então vamos supor, outra coisa também que você não colocou foi um nome para o teu personagem, e é bom sempre que possível, a não ser que por motivos muito particulares, você não coloque, tá? Porque, principalmente em português, né, nós temos o costume de usar o sujeito oculto. E isso complica muitas coisas se você começa a introduzir todos os personagens sem nome. Todos os personagens como um sujeito qualquer. De repente, dali tem 3 homens e você não sabe quem é quem, né? Ou se você está usando um sujeito oculto e um sujeito que nós já sabemos quem é, você começa a achar que o sujeito oculto é o sujeito que já foi referido anteriormente. E isso aconteceu na sua narrativa. Bom, então aqui um exemplo de como você poderia ter integrado, tá, as suas primeiras frases ali para causar um impacto maior, tá? Usando todos os elementos que você colocou, sua imagem, e deixando uma curiosidadezinha. Então, assim, dormir ao relento não era um problema para o fulano, o personagem principal. Com a cabeça recostada no tronco de uma árvore frondosa, o personagem principal fechou os olhos, sonolento. Pouco a pouco, sua respiração tornou-se mais lenta, seus músculos relaxaram e ele tornou-se uno com o vale, os pequenos animais da floresta exuberante e as montanhas distantes. Seu corpo era como a própria natureza. Viu aqui que deu para integrar tudo o que você falou, porém de uma maneira mais ativa. Ele deitou-se. Ele começou a se tornar uno com a natureza. Eu descrevi o cenário que você colocou, porém, isso está acontecendo, não já aconteceu com ele sem ele fazer nada. E outra coisa ali eu coloquei, né, o dormir ao relento não era um problema para o personagem principal, porque a pessoa vai ficar perguntando, tá, por que que não é um problema para ele? Esse é um exemplo, tá? E você pode fazer isso de várias outras maneiras, manter a mesma imagem, porém mais recheada de informações e de perguntas também. Perguntas boas, tá? Um problema que ocorreu, tá? Que eu já falei, que é o problema do tempo verbal. Você começa ali falando, algo se aproximava em grande velocidade, ou seja, passado. Uma perseguição, ok, você já mudou, elevou o tom. Tá rolando uma ação e a pessoa quer saber o que tá rolando ali na floresta, né? Uma perseguição do nada, o cara estava dormindo e o sono dele foi interrompido por um barulho, uma perseguição. Uma enorme explosão ecoa pela floresta. Aqui é onde você mudou para o presente e você deveria ter colocado ecoava, né? Aí entra, acho que o problema mais importante que dá para você resolver, que foi quando você, supostamente, né, eu estou supondo, você fez uma mudança de ponto de vista.
Você colocou ali, seus cavalos eram rápidos. Porém, para o leitor, ele não sabe que cavalos são esses. Quem? O dono do cavalo está pensando isso? Ou alguém está vendo cavalos de outras pessoas que eram rápidos? A minha impressão como leitora foi assim, que cavalos eram rápidos, né? Isso é fato. Porém, eu posso interpretar dessas duas maneiras. Alguém está sendo perseguido, está olhando para trás, está vendo cavalos muito rápidos, ou eu estou em um cavalo muito rápido. Não ficou claro, tá? Então isso é um ponto a melhorar. Sem escolta, cocheiro morto e sua única proteção estava num estado crítico. Então, do nada a gente estava lá dormindo na floresta, veio um barulho, a explosão ecoou pela floresta e de repente eu mudo de cena. Para mim, que escrevo, percebo que houve uma mudança de cena, porém para o seu leitor talvez não fique tão claro e ele pare para pensar, e isso não é legal. Se ele parou para pensar porque ele se confundiu, isso não é legal. E essas frases aqui também estão com o sujeito oculto, e neste ponto isso é complicado, porque a gente não tem ideia do que está rolando, quem é o sujeito oculto. Isso também pode fazer o seu leitor pensar, mas é o cara que estava dormindo? Quem é? Né? Ao mesmo tempo que parece que isso é uma pergunta legal, isso não é, porque está um pouco confuso, tá? Aí você colocou drama. Braço esquerdo danificado, hemorragia interna, traumatismo craniano, seu corpo ainda possuía resquícios de flechas e a perda massiva de sangue não melhorava muito, mas nem tudo é tão ruim assim. Isso ao menos impedia o alastramento do veneno. Você também confundiu aqui o tempo verbal, né? Mas isso é fácil de resolver. O drama tá grande, tá? Tem uma pessoa praticamente morta aqui, traumatismo craniano. Se a pessoa levou uma pancada na cabeça muito forte, ela fica desmaiada. Cara, né? Aí, tipo assim, ela tá com hemorragia interna, com traumatismo craniano. Eu vou supor aqui que ela está em cima de um cavalo, talvez, né? O braço esquerdo ali tá quase caindo do corpo. Tinha flechas que ele levou, flechadas. Tá sangrando, perda massiva de sangue, então ele também, além da hemorragia interna, ele tá tendo hemorragia externa, ele ou ela, né? E ele ainda tem venenos, possivelmente, das flechas. Meu Deus, tá vivo como? Tá com -2 de vida e o personagem tem só alguns turnos pra tomar a poção? O que tá rolando? É bastante drama, bastante. Aí, né, tem algum problema com isso? Não, porque você deixou muito claro que a vida dessa pessoa tá por um fio. Talvez ali eu trocasse a opção alastramento, colocasse de outra maneira, mas não tá ruim. O grande problema ali, assim que é nítido que vai incomodar o seu leitor, é o problema do tempo verbal aqui, tá? Então, vou dando um exemplo aqui, né? Seguindo, né? A paz do vale foi violada repentinamente pela vibração do solo e os cascos dos cavalos em galope selvagem. É a mesma descrição que você colocou. Está acontecendo uma perseguição. Algo se aproximava em grande velocidade. Um sentimento urgente se espalhou pela floresta, fazendo com que os animaizinhos procurassem sair do caminho o mais rápido possível. Isso daqui já é firula, tá? É um exemplo do que você pode adicionar se você quiser para dar mais, criar uma imagem mais detalhada, tá? Mas não é necessário. Não estava ruim o jeito que você escreveu. Uma perseguição, um som surdo e ribombante como um trovão ecoou pela floresta. Tá tudo no tempo certo, é o que importa. Então, como a gente tinha falado aqui, né? O problema aqui era quem está fazendo o quê, porque ficou
a mudança de ponto de vista que não ficou tão clara para o seu leitor, isso pode ficar um pouco confuso, e os tempos verbais que não deveriam estar trocados, tá? Outro exemplo, né, como o Matheus, né, me falou, você, Matheus, me falou mais tarde que era uma maga, estou supondo que é essa maga que está chegando, mas nada no seu texto indicava antes. Eu sei, provavelmente, que a história segue isso, se esclarece, porém, já era hora de estar sendo esclarecido. Então, aqui um exemplo de como poderia ter sido, é só um exemplo novamente, tá? O seu estilo não tem problemas, mas é um exemplo de como você talvez pudesse resolver a situação de quem está fazendo o que, para ficar mais claro. Seus cavalos são muito rápidos, esse é o pensamento, né? Seus cavalos são muito rápidos, talvez eu não consiga, mas eu preciso... Deixa no ar, né? A maga mal conseguia conectar um pensamento ao outro, apenas sabia que não podia desistir. Isso aqui é só para poder dar uma introdução de que é um outro personagem, não é o cara do começo, e você já vai dando uma dica, ninguém sabe quem ela é, mas já sabe que é uma mulher. Enfim, você poderia colocar a mulher mal conseguia conectar, né? Mas não há tanto motivo para manter tanto mistério de quem é a pessoa. Alguma dica você tem que dar, e seria bom que fosse nesse momento, para o leitor não se perguntar o que está rolando, parece que eu estava lendo uma coisa e está faltando um parágrafo aqui. Ela não tinha mais escolta, seu cocheiro estava morto, e sua única proteção estava num estado crítico. Eu não entendi o que é essa única proteção, mas eu imagino que é contado logo depois. Sua própria vida estava por um fio. Braço esquerdo danificado, hemorragia interna, traumatismo craniano. Seu corpo ainda possuía resquícios de flechas, e a perda massiva de sangue não melhorava muito. Havia um ponto positivo nisso, já que isso talvez impedisse que o veneno se alastrasse por seu corpo. Como eu falei, é uma dica de como pode ser resolvida a situação, né? Desenvolver um pouco mais a cena, o que está rolando. O teu estilo tem que ser preservado, então essas dicas aqui foram só exemplos do que pode ser melhorado, tá? Então, eu espero realmente que essas dicas que eu estou dando aqui sejam úteis, né? Que você aproveite, a sua escrita tem um grande potencial, porque você, como eu falei, tem uma qualidade de criação de cena muito interessante, e você tem um instinto muito bom de escritor, e o que falta ainda é a experiência, né, que eu tenho e tentei passar aqui com essas dicas, tá bom? Eu espero que esse conteúdo também seja útil para outras pessoas, e espero vocês aqui. Se você gostou disso e quer mais análise, se você quer mandar um pedacinho do seu texto para análise, fique à vontade, tá? E é isso, gente. Se você gostou, assine o canal para que eu traga mais conteúdo sobre novels em geral. Falou? Um grande abraço. Tchau, tchau.